Apenas 14% das mulheres em áreas técnicas sentem-se confortáveis em falar sobre suas conquistas no trabalho. Você já sentiu medo de ser rotulada de arrogante por contar sobre o seu sucesso? Descubra como autopromover seu valor de forma autêntica. Bem-vinda ao podcast Mulheres e Carreiras Sem Fronteiras. Aqui você encontra reflexões sobre como você pode conquistar visibilidade, reconhecimento na carreira, mesmo diante dos desafios que ainda as mulheres enfrentam nos ambientes profissionais. Eu sou o Wagner de Araújo, eu ajudo mulheres a crescerem profissionalmente sem abrir mão da sua vida pessoal. Eu vou te provocar, te causar reflexões e oferecer caminhos práticos, sempre respeitando a sua experiência única como mulher e reconhecendo as barreiras que ainda tornam mulheres invisíveis nos ambientes de trabalho. Quero muito ouvir você, suas dúvidas ou sugestões de temas para os próximos episódios. Compartilhe sua experiência ou desafio. Isso ajuda outras mulheres a romperem o ciclo da invisibilidade. Curta esse episódio, comente, sua voz merece ser ouvida. E se não gostar, é só descurtir. Bom, crenças e barreiras. Um medo enraizado de ser vista como arrogante por assumir o protagonismo. Algumas mulheres acham que elas precisam se esconder, que a sua vitória, o seu valor naturalmente será reconhecido. A gente vê que não é assim. Algumas são, outras não, mas a maioria, e aliás, 14% tem conforto para falar sobre os seus próprios sucessos no trabalho. E provavelmente essas 14% são as mulheres que naturalmente são reconhecidas, porque elas são protagonistas, mas o fato de você não assumir o seu próprio protagonismo, aquela desculpa, falsa modéstia, faz com que você, como eu já disse, só navegue pelos subterrâneos da empresa. E a falta de exemplos internos de mulheres que são reconhecidas por seus resultados. Porque não é uma mulher que existe numa empresa. A maioria, eu diria a grande esmagadora maioria das mulheres, é permeada por mulheres muito competentes. E ainda assim, a gente vê que nas direções, nos cargos de liderança, são os homens que ainda são a maioria. Então, dentro de um ambiente onde as mulheres são, digamos, pouco reconhecidas ou invisíveis, você não tem um exemplo de uma mulher que se exponha, que mostre os seus resultados, não sem que essas muitas vezes sejam vistas como aparecidas, como arrogantes. Mas será que elas estão erradas? Será que elas estão erradas de pedir para si o próprio reconhecimento? Receio de parecer invasiva em ambientes majoritariamente masculinos. Ou seja, a mulher ela se sente como fora de contexto. Ela entra ali no clube do Bolinha e ela se sente uma invasora. Então, se ela se expuser, ela está fora do seu espaço. E aí ela faz o quê? Fica ali no cantinho e só levanta a mãozinha de vez em quando. E a autocrítica excessiva que paralisa ações de visibilidade. Então, ela fica se autocriticando, ela fica ouvindo aquela vozinha na cabeça que fala sobre: ah, você não pode fazer isso, o que vão falar, o que vão pensar. Uai, vão pensar a verdade, vão pensar que você é uma pessoa eficiente, que você é uma pessoa competente, e você não está falando sobre os outros, você está falando sobre si mesma, você está se expondo. Ah, você é parecida, não pode. Pode, deve. Porque se você não tem se exposto, se você falar para mim que isso está funcionando para você, e que você está sendo reconhecida, e que você jamais precisou se expor, eu vou te pedir, por favor, comenta aqui embaixo, porque quase com certeza você é uma exceção. E a cultura do quem merece será visto, ou seja, um reconhecimento automático. Você vai ganhar reconhecimento sem que você necessariamente precise se promover. Pensar assim, está funcionando para você? Você tem o reconhecimento, você tem a visibilidade, você tem
as tarefas e as responsabilidades que você tem certeza que dá conta, ao invés de só ser a delegada do operacional? Quais são as consequências disso? Bom, como já falei em outros episódios, perda de oportunidade de promoção, porque, de novo, de novo, de novo. Quem não é vista, adivinha? Não é lembrada. Então, se você não é lembrada para resolver é, coisas estratégicas, é porque o seu operacional é tão forte que as pessoas só se lembram de você nessas situações. E aí você começa a ter problemas de baixa estima, porque afinal de contas, você vê é, outras pessoas, outros meninos entrando muito depois de você, muitas vezes com skill técnico, com um conhecimento, uma capacidade menor que a sua, e você vê que, de repente, eles estão dando ordens para você. Estão te passando coisas para você fazer. E você passa a responder para pessoas mais novas. E aí você começa, sinceramente, a duvidar da própria capacidade. E, é claro, você vai se sentir isolada com isso. E pode ser que você comece a reclamar e se sentir frustrada e querer sair da empresa que não olha para você e não te reconhece. Desculpa a franqueza, mas a culpa também é sua. Afinal de contas, você precisa se expor, porque nós não vivemos em um mundo em que os homens de bom grado reconhecem os esforços das mulheres. De bom grado, os homens atribuem a elas os melhores cargos de liderança. Isso não acontece por à toa. Não acontece por acaso. Acontece quando a mulher mostra a que veio. E a falta de influência sobre as decisões importantes. Se as pessoas não lembram de você para coisas estratégicas e só para problemas, quando o bicho pega no tático, você não vai se lembrar, só quando o bicho pegar no operacional. Outras mulheres do time passam a repetir o mesmo comportamento. E aí me faz lembrar de uma série muito antiga que é Família Dinossauro, que tinha uma empresa que o nome era Isso é Assim. Então, se as mulheres mais novas entram, percebem que as mais velhas são invisíveis, elas vão entender que isso é assim. As barreiras, elas se fortalecem, elas se perpetuam num ciclo que nunca termina, o ciclo de pouca visibilidade. Porque se é um comportamento recorrente que se torna natural, vai ser natural você ser ignorada, você se tornar invisível. Eu acho que ela nem gosta de o cargo técnico, sabe? Vamos deixar ela fazendo o que ela faz, porque afinal de contas ela faz tão bem, né? Para que deixar ela lá? Não vamos perturbar a coitadinha, não, deixa ela lá. Mas é isso mesmo que você quer para você? Soluções e estratégias. Então, aceitar a própria vulnerabilidade e falar sobre conquistas. Ou seja, quando você fala sobre as suas conquistas, você também está falando sobre superação, coisas que você superou, dificuldades que você teve. E aqui me faz lembrar de uma sessão que eu tive, uma sessão de clareza, com uma pessoa muito especial. Durante a pandemia, ela se tornou faxineira, ela era cabeleireira, e durante a pandemia ela se tornou faxineira porque ela e a família precisavam de dinheiro. E a forma mais rápida de conseguir isso de uma forma legal seria virar faxineira, porque, veja, não se podia ir na casa dos outros cortar cabelo. Trabalhos que eram é, objetivamente presenciais, ok, eu sei que faxina também é presencial, mas as pessoas precisavam de pessoas que fizessem faxina. E aí, principalmente as pessoas mais idosas, quem precisava cuidar de alguém, quem tinha filhos, enfim, acabava abrindo exceção. Mas as pessoas não abriam exceção para ir ao salão, para cuidar de beleza, enfim. E essa mulher incrível, ela tomou a decisão de ser faxineira. Passou, ok, passou a pandemia, e ela se reinventou. Ela virou terapeuta. Ela fez cursos, tem formações em terapia, só que ela prefere colocar esse passado de faxineira para baixo do pano. E é um baita de um case, é um baita de transformação. Uma mulher que se superou, que se reinventou, não está dando valor.
Ou seja, ela está meio que se calando. Então, isso, quando você não fala sobre o que você fez, quando você não fala sobre as suas conquistas, você também se cala sobre as suas superações. Então, buscar referências externas de mulheres que praticaram autopromoção de uma forma saudável. Existem muitas. Ok, pode não existir na sua empresa. Pode ser que essa mulher não exista no seu networking, mas o LinkedIn está aí para isso. E praticar falas de valorização, como eu já falei em alguns outros episódios, nas interações do dia a dia. Ou seja, e aqui tem uma dica bacana, que é a pose da Mulher Maravilha. Então, crie uma frase de empoderamento para você e fale diante do espelho por pelo menos 10 minutos na posição da Mulher Maravilha. Você acha piada? Achou ridículo? Pois é. E se você pesquisar sobre isso, você vai ver que isso tem base neurocientífica. Isso não é falado por acaso. E, claro, apoie outras mulheres a se promoverem. Você se promove. Você apoia outras mulheres a se promoverem. E quando você faz isso, você cria uma base de sustentação para outras mulheres que estão vindo atrás. Não só para você, e é claro, você também se torna a referência. Ok, talvez você não queira ser a bam, 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 a referência, o ponto focal, mas você quer crescer na carreira, ok? Substituir o medo de parecer arrogante pelo desejo de ser inspiração. Isso vai inevitavelmente ocorrer se você se promover e se você ajudar outras mulheres a se promoverem. E isto, veja, não é uma fala feminista, não é uma fala antimachista, é uma fala que eu diria igualitária. Então, o ambiente profissional, ele precisa de homens e precisa de mulheres, e porém precisa que as pessoas certas ocupem o lugar certo, não porque falam bem, mas porque fazem bem. E quais são os benefícios e as coisas que você vai ganhar quando você amplificar a sua voz? Ampliação de oportunidades de reconhecimento genuíno. Relações profissionais baseadas em admiração e influência e não por conveniência ou subserviência. Porque as pessoas não vão te procurar pelo simples fato de que você é aquela mulher que resolve aquele determinado pepino, que você é a feirante, aquela que descasca muito bem os abacaxis, segura muito bem as batatas quentes e resolve bem os pepinos. Então você precisa que você seja procurada porque você é uma referência, porque as pessoas te admiram, porque elas querem ouvir o que você tem a falar e não das coisas que você sabe fazer. E, claro, uma criação de cultura de valorização entre as próprias mulheres. Mulher ajudando mulher. Mais equilíbrio emocional e sensação de pertencimento para você e para as novas gerações de profissionais que estão te seguindo. Então, pensa que se autopromover, colocar você em evidência e ocupar o lugar que lhe é de direito, por direito, não é uma questão de ser arrogante, não é uma questão de ser aparecida, é uma questão de que você está mostrando aquilo que as pessoas de fato precisariam estar vendo sozinhas, sem que você necessariamente precisasse falar. Bom, o medo de ser rotulada como arrogante é, na verdade, um reflexo da força não reconhecida, da sua força não reconhecida, e da força que você está escondendo de você e dos outros. O que aconteceria se você encarasse essa força como uma aliada e não como uma inimiga? Aquela necessidade que você tem de falar, mas acaba se refreando por medo de ser rotulada como arrogante, como aparecida, como isso, como aquilo, isso não é arrogância, isso é força. É a verdade do seu trabalho querendo aparecer. Dessa vez, eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou te trazer dicas. Eu te trouxe algumas dicas nos episódios anteriores, principalmente porque eu vim falando sobre invisibilidade. Dessa vez, eu vou te deixar a seguinte pergunta, ou melhor, eu vou te deixar
as seguintes perguntas. O que a falta de crescimento na carreira está fazendo com o relacionamento com as pessoas que você ama? Quanto isso está impactando a tua vida pessoal? O que a invisibilidade tem feito com os seus relacionamentos, com a sua autoconfiança e com a sua autopercepção enquanto mulher e enquanto profissional? No próximo episódio, eu vou continuar te questionando e te mostrando formas práticas de romper esse vício, esse ciclo vicioso que te impede de crescer profissionalmente, essa falta de reconhecimento, essa invisibilidade imposta. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que também precisa crescer na carreira. Lembre-se, inovar também é ocupar o espaço que é seu por direito. O essencial é equilibrar carreira e vida pessoal, com coragem, com consciência. Toda quinta-feira tem um episódio novo. Te vejo na próxima quinta.